Olá, como é que vocês estão? Eu sou a Sarah e eu acabei de ler o livro A Verdade sobre o caso Harry Cabot e eu vim trazer para vocês hoje a resenha dessa história. Eu não gosto de enrolar muito na introdução, então vamos direto pro contexto dessa história. Esse foi meu primeiro contato com o autor, com o Joel Dicker, e eu já tô louca pra comprar os próximos títulos dele porque eu gostei muito da leitura. Eu já tava com saudade de ler um suspense assim um pouco mais, um suspense inteligente, como eu chamo, é um suspense que faz a gente prestar atenção na leitura e focar realmente e tentar desvendar todas aquelas intrigas. Aqui a gente tem a história do Harry Cabot e do Marcus Goodman. O Harry Cabot é um famoso escritor que ele escreveu um grande romance e depois ele escreveu vários outros livros, enfim, ele é um escritor muito conhecido, muito famoso. Mas ele já tá um pouco mais velho. O Marcus Goodman, ele é o pupilo do Harry, tá? Então ele é um aprendiz do Harry. O Marcus também conseguiu escrever o primeiro romance dele, um primeiro best-seller que ele conseguiu ficar famoso e conhecido. Porém, em um dado momento, ele percebeu que ele não estava conseguindo escrever mais nada. Então, ele fez aquele livro de sucesso e depois ele não conseguiu escrever o próximo livro. E ele tinha contrato com a editora que ele precisava entregar mais obras para essa editora, só que ele não estava conseguindo. Depois daquele sucesso que ele fez com o primeiro livro, ele criou aquele bloqueio de escrita. Então, ele corre para procurar o guru dele, né, o mestre dele, que é o Harry Cabot. O Harry, que sempre adorou o Marcus, disse pra ele que ele podia imediatamente até a casa dele, até a cidade onde ele morava, que era uma cidadezinha um pouco menor, que ele ia ajudar ele com esse bloqueio, porque a cidade onde o Harry morava, por ser uma cidade pequena, mais tranquila, ele disse que o Marcus conseguiria desbloquear, né, essa escrita dele, ele conseguiria ter mais calma e tranquilidade para escrever um novo romance lá na casa dele. Eis que, quando Marcus estava lá na casa do Harry, ele encontrou uma caixa que tinham algumas fotos e algumas informações de uma jovem que morreu quando ela tinha 16 anos. Morreu não, na verdade, ela estava desaparecida. Isso foi há 33 anos atrás, tá? E ele estranhou por que o Harry tem aqui esses jornais dessa menina, tanta informação dessa menina que desapareceu há tantos anos atrás, uma menina que tinha 16 anos na época. Então o Harry explicou pra ele que essa menina era um segredo, porque ele se apaixonou por essa menina, ele teve um caso com essa menina, só que a menina tinha 16 anos e ele já tinha lá seus 30 e poucos anos. Então era totalmente imoral que alguém da cidade descobrisse que ele era apaixonado pelaquela menina, que ele teve um caso por aquela menina. E aí ficou por isso mesmo. Só que uns dias depois, o Harry decide contratar uma empresa para fazer uma limpeza no jardim dele. E quando essa empresa está fazendo essa limpeza, eles encontram o corpo da menina desaparecida. E para ajudar, ela tá com o manuscrito do primeiro romance do Harry, o Guru, abraçada com ela. Tudo indica que o Harry tem alguma coisa a ver com esse caso, com a morte dessa menina. E ele é imediatamente preso. O Marcus, que é o aprendiz, ele não acredita que o Harry tenha feito alguma coisa pra menina, porque ele percebeu que ele realmente gostava da menina e que quando o mestre dele disse que a menina desapareceu e ele ficou desolado e tudo mais, o mestre nunca mais casou de novo, não chegou a casar com a menina, né, mas ele nunca mais casou, nunca mais conheceu ninguém, então ele sempre foi um homem solitário, e quando ele disse que foi por causa dessa menina, que ele foi apaixonado por essa menina e depois nunca mais se apaixonou por outra pessoa, o Marcus acreditou. Então ele ficou ali que nem um cão super fiel e ele foi atrás daquela história para tentar descobrir o que tinha conhecido com a Nora, quem é que tinha feito aquilo com a Nora, com a menina desaparecida, para conseguir livrar o mestre dele da cadeia. Gente, eu tô falando aqui o mestre e o aprendiz porque se eu ficar falando o nome dos dois, eu acho que fica um pouquinho mais confuso, né? Porque vocês não leram, então vocês talvez não consigam linkar ali quem é Marcus e quem é o Harry, né, a todo momento que eu ficar aqui citando na história. Então, tô tentando facilitar um pouco. Até porque os dois são escritores, então pode confundir. Então, aqui o aprendiz, o Marcus, né, ele começa a ir atrás da cidade inteira, começa a conversar com todo mundo, ele consegue, né, abrir os arquivos de como foi investigado o desaparecimento da Nora, ele vai atrás, ele tenta procurar de alguma forma quem é que fez aquilo realmente. E ele começa a receber algumas ameaças, enfim. Todo mundo na cidade tem uma coisinha ou outra pra
pra esconder, então, né, ele vê que tem alguma coisa ali que tá errado, que não foi o mestre dele que fez alguma coisa. A história gira em torno disso, de descobertas que mudam toda a narrativa, de segredos que também faz a gente desconfiar de pessoas, daqui a pouco confia naquela pessoa de novo e já desconfia da pessoa outra vez. Então, assim, ó, é delicioso ler esse romance policial. É aquele livro que a gente fica se metendo a detetive pra tentar descobrir junto com ele quem é a pessoa que fez alguma coisa, porque ele vai conversando com todo mundo, então ali a gente começa a pescar quem é que possa ter feito alguma coisa, uma história que não tá ligando direito, que não tá batendo com a outra, enfim. Foi delicioso ler esse suspense. E eu vou dizer pra vocês, quando a gente acha que conseguiu desvendar, a gente descobre que a gente foi completamente enganado, que na verdade não foi aquilo que aconteceu, né? Tem várias outras coisas que aconteceram, que mudaram todo o rumo da história. Enfim, eu só tenho a dizer pra vocês assim, ó, leiam esse livro, porque ele realmente é aquele suspense que a gente não vai passar assim, lendo em uma sentada, tá? A gente não vai ler rapidinho. E não é porque a leitura é ruim, é porque a gente fica com muita informação na cabeça, são muitas coisas acontecendo. Não é uma história linear que cada coisinha acontece depois da outra, não, são várias coisas acontecendo, vários plots aqui e ali, várias intrigas, vários mistérios, gente mentindo, gente falando a verdade, enfim. É aquele tipo de história que a gente ama e odeia os personagens ao mesmo tempo, então assim, é um livro completo, é uma história completa, que a gente vai conseguir tirar aqui tudo que a gente precisa para ter uma leitura ao mesmo tempo que é relaxante, ela é instigante, que faz a gente pensar bastante. Como esse é meu primeiro livro do autor, eu queria muito saber de vocês se vocês já leram outros livros dele e qual vocês indicariam para mim ler. Porque eu quero muito conhecer outras histórias parecidas com essa, porque realmente eu vi que é completo. O vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, de seguir o canal, porque eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!